Então, quando nós comparamos o que diz na Bíblia sobre Israel e a igreja, descobrimos que na origem, chamado, promessa, adoração, princípios de conduta e destino futuro são completamente contrastantes entre Israel, entre os judeus, os gentios e a igreja, né? Entre o Israel antigo e a igreja, e entre a igreja hoje, tá? Mas o que é que acontece? Agora, nós vamos entrar, a gente já teve essa pequena pincelada sobre gentio, igreja e judeu, agora nós vamos para as 7 dispensações. Eles foram separados na Bíblia, né, esse período das dispensações, com algumas mudanças no método de Deus de lidar com as pessoas, com o ser humano, ou com a parte deles, né, porque as alianças sempre eram feitas com o povo de Israel. 5 dessas dispensações já foram cumpridas, tá? Porque estão lá no Velho Testamento. Nós estamos vivendo a 6ª dispensação, tá? E próximo do seu final, acredito eu, para que possamos entrar na última dispensação, que é a do milênio, né? Que vai ser o reino. Então, a primeira dispensação, ela é tratada como, assim, inocência. Porque essa dispensação foi feita desde a criação de Adão, lá em Gênesis 2:7, até a expulsão dele do Éden. Porque Deus, né, em Gênesis 1:27, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e dominará sobre todas as coisas, tal. A gente conhece esse versículo. Então, essa é a primeira dispensação. É a parte que o homem era, ele era inocente, ele foi criado puro, como Senhor, né, o homem genuíno. Aí, depois que houve a transgressão, que o homem foi expulso do jardim, aí veio uma outra dispensação, que é a segunda dispensação, que é a da consciência. O resultado da dispensação da consciência, que é do bem e do mal, né, o homem ter o conhecimento do bem e do mal lá no Éden, ela foi até o dilúvio, enquanto não havia nenhuma instituição de governo e de lei. Então, foi que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, e que a maldade do homem se multiplicará sobre ela, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E Deus encerrou a segunda prova do homem natural com julgamento, que foi o dilúvio. Então, a dispensação da consciência, que o homem se tornou completamente mau, durou até o dilúvio. Vou ler aqui, Gênesis 7:22 fala assim, tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Então, veio aqui um juízo, né? Gênesis fala mais um pouquinho sobre isso, Gênesis 5, Gênesis 7. E aí, depois vem a terceira dispensação, que foi a do governo humano. Quer ver? Depois do terrível julgamento do dilúvio, Deus salvou 8 pessoas, para as quais, depois que as águas foram serenadas, deu a terra purificada e amplo poder para governá-la. Assim, Noé e seus descendentes eram responsáveis por fazê-lo. A dispensação do governo humano resultou na tentativa dos ímpios de se tornarem independentes de Deus e terminou com o julgamento da confusão das línguas. Então, a terceira dispensação, que foi a do governo humano, ela durou até lá na Torre de Babel. Lembra que eles foram construir a torre? E por isso que hoje a gente tem que falar um monte de idioma, tem que estudar inglês, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Por causa disso. Se eu tivesse ficado quietinho, todo mundo falava a mesma língua, né? Aí, terminou lá, aí começou a quarta dispensação, que foi a da promessa.
Depois da dispensação dos construtores da Torre de Babel, Deus chamou um homem, Abrão, com o qual ele fez uma aliança. Algumas das promessas feitas a Abrão e a seus descendentes são puramente gratuitas e incondicionais, tá? Elas também foram ou serão literalmente cumpridas. Então, todas as promessas feitas a Abraão serão cumpridas. Outras promessas são condicionadas à fé e à obediência dos israelitas. Né? Quando Deus fez com Abraão, né, só tinha, ele estava fazendo com os israelitas, né? Não estava fazendo conosco. Nós depois pegamos a carona aí, né? Cada uma dessas condições foi violada e a dispensação da promessa resultou no fracasso de Israel e terminou com o julgamento do cativeiro do Egito. Então, ou seja, foi mais uma dispensação que teve seu fim, que foi a da promessa que Deus fez com Abraão. Aí veio a quinta dispensação, que é a lei. Ela já foi feita, no deserto de Sinai, eles lhes apresentou a lei. A história de Israel no deserto, né, é um registro longo aí da violação flagrante e da lei, né? Tanto que muitos deles nem entraram, né, na Terra Prometida, né? Muitos não, né? Os que saíram do Egito, os que saíram, não entraram. Só 2 que entraram, né? Foi Josué e Caleb, não é? Que entraram na Terra Prometida. Me corrija se eu estiver enganado, trocando os nomes, tá, gente? Então, assim, por essa violação da lei, por tudo que eles fizeram, eles foram se definhando, foram morrendo no caminho, tá? Aí, Deus encerrou essa prova com julgamento. Primeiro Israel e depois Judá foram retirados da sua terra com uma dispersão que ainda perdura. Um remanescente retornou em Esdras e Neemias, de quem, no seu devido tempo, veio Cristo, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Tanto judeus quanto gentios conspiraram para crucificá-lo. Então, a dispensação da lei aqui, gente, ela é muito textos antigos, enorme. Depois está na apostila, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, porque se eu for ler aqui, nós vamos ficar até amanhã. Romanos 10:5, eu vou ler só para a gente ter um esclarecimento, porque essa da lei Deus fez com Moisés, né? Esqueci de falar isso aqui. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Aí vamos ler também Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gente, como que as pessoas iam praticar aquilo? Eles não viviam assim igual a gente, que tem o Espírito Santo dentro, né? Eles não conseguiam cumprir todos aqueles rituais da lei. Né? E aí, a dispensação da lei durou até o sacrifício de Jesus na cruz. Ela foi, né? Quando Jesus veio, Jesus nasceu lá na dispensação da lei, Jesus cumpriu a lei, ele não anulou ela, ele cumpriu, se fazia necessário que ele cumprisse a lei para que pudesse existir uma nova dispensação. Então, com a morte sacrificial de Jesus Cristo, introduziu a dispensação da igreja, que é hoje a nossa dispensação da graça, né? A gente pode falar dispensação da graça. E da igreja da graça pura, que significa favor imerecido, ou seja, Deus oferece virtude em vez de exigir virtude, como de direito. Salvação perfeita e eterna é agora oferecida liberalmente a judeus e gentios, mediante o reconhecimento do pecado
reconhecimento do pecado ou arrependimento com fé em Cristo. Então, essa dispensação, ela está oferecida liberalmente, ela não é exclusiva para judeu, ela não é exclusiva para X, para Y, é para quem quiser reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Existe um resultado previsto dessa prova do homem sobre a graça, julgamento sobre o mundo incrédulo e uma igreja apostatada. Então, assim, as pessoas que não aceitarem, né, as pessoas que são incrédulas, elas vão receber um julgamento, tá? A gente já sabe disso. Então, só que isso deixa, a Bíblia deixa claro isso para nós, né? Eu queria, deixa eu ver, gente, se dá para. Nós vamos conseguir, tá? Hoje nós vamos conseguir. Existe uma parte aqui na nossa apostila que ela fala muito, que ela cita muitos textos de Tessalonicenses, que são os textos que ensinam sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Cristo. Então, eu vou falar para nós. Aí vocês podem pegar os textos bíblicos e lerem, tá? Porque além do gente não ter muito tempo, eu estou ficando sem voz, a minha garganta está muito ruim hoje. Eu sei que eu sou curada e a saúde divina vai se manifestar aqui. O primeiro evento no final dessa dispensação será o regresso do Senhor dos céus, quando os santos que já dormiram serão ressuscitados e, juntamente com os que estiverem vivos, arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o primeiro ponto do final da dispensação da igreja, o primeiro evento, vai ser o arrebatamento. Né? Igual eu li aqui, quem está morto vai primeiro ressuscitar primeiro, né? E nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Não sabemos o dia, a hora, o ano, né? Estamos vendo que está muito próximo, né? E cada dia eu estou mais empolgada com essa proximidade, doido para encontrar com Jesus, mas é isso, é o primeiro sinal do fim da era da igreja, tá? Da dispensação da igreja. Aí vai seguir um breve período chamado de grande tribulação, depois que a igreja, né, que nós somos arrebatados. Eu quero ler aqui Daniel 12, 1 para nós, ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Então, se o seu nome está escrito no livro da vida, você será achado pelo Senhor. O Senhor vai te tirar de onde você estiver e vai levar para ficar junto dele, tá? Eu não vou aprofundar muito nisso aqui também, porque nós temos a matéria de escatologia para isso, né? Depois disso, depois da grande tribulação, né, depois que acontecer o arrebatamento da tribulação, ocorrerá o regresso pessoal do Senhor à terra, em poder e grande glória, e os julgamentos que introduzirão a sétima e última dispensação. Essa sétima, aí quando o Senhor voltar para a terra mesmo, porque ele não vai voltar quando ele for buscar a gente, nós vamos encontrar com ele nos ares. Mas depois disso, ele volta em carne e osso como nós, glorificado, para a terra. Aí será o milênio, o governo milenar, onde nós vamos governar a terra com o Senhor. Também nós vamos ver mais detalhes disso lá em escatologia, tá, gente? Mas tem os textos aqui de Mateus 24 e 25. Leiam lá para vocês verem, tá tudo detalhado. Aí vai começar a sétima dispensação, que é a do reino. Quer ver? Eu vou ler sobre ela para nós. Depois dos julgamentos purificadores que acompanharão o retorno pessoal de Cristo à terra, ele reinará sobre Israel, restaurada
e sobre a terra por 1000 anos. Esse é o período normalmente chamado de milênio. A sede do seu poder será Jerusalém. Acho que estão lindo. E os crentes, né, os filhos, inclusive os que foram salvos na dispensação da graça, isto é, a igreja, se associarão a ele e a sua glória. Então, nós estaremos com ele, governando. Aí, lá em Isaías 11 fala, Apocalipse 19 fala, Apocalipse 20 fala, Atos fala sobre isso. Então, a gente, depois desses governos de 1000 anos, aí vai terminar, vai ser a última dispensação. Né? Aí vai ser a eternidade, né? O reino eterno. Então, aí tem uma parte aqui na apostila que eu vou ler para a gente, vai ser rapidinho, eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar essa foto para a gente. Eu tive que tirar a foto, porque aqui na apostila o negócio está. Deixa eu aceitar aqui o Wellington. Mas tá na apostila, eu mandei essa foto no grupo na semana passada, tá? Aí ele dá um detalhamento sobre as alianças, as dispensações, alianças também. Inocência. Qual que era o teste dela? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a falha? Não passaram no teste. Aí o que foi? O pecado original. A consequência disso, expulsão do jardim. Essa foi a aliança edênica. E o que ela... Qual que era, assim... O que era essa aliança? O que eles faziam nessa aliança? Povoar a terra, subjugar a terra, dominar sobre os animais, alimentar-se de ervas e frutos, abster-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O castigo era a morte. Então, esses eram os principais pontos da aliança edêmica, que foi a da inocência. Aí, a aliança, a dispensação da consciência. Qual que era o teste? Viver pelo conhecimento do bem e do mal. A falha. O homem fez somente o que era mal. Então, o homem, ele tinha conhecimento do que era bom e que era mal, mas ele escolheu fazer só o que era mal. Qual foi a consequência? Dilúvio. E a aliança adâmica, essa daqui. Qual que era os quesitos dessa aliança? A serpente foi amaldiçoada, surge a primeira promessa, o estado da mulher é alterado, a dor do parto é multiplicada, maternidade com sofrimento. Gente, nem vou falar nada, não. Deixa a Eva lá. A terra é amaldiçoada, o sofrimento da vida torna o trabalho fadigante, surge o mesmo e a morte física. Então, essas eram foram os pontos da aliança adâmica. Então, você vê que o estado da mulher é alterado. Sabe o que é isso? Não é só a questão da dor do parto e da maternidade, não. Esse estado da mulher alterado, que a mulher passa a querer governar, ela passa a querer mandar em tudo. Ela sai da posição de mulher, ela perde, sabe? Ela sai daquela questão de ser a mulher, de respeitar ali o marido, de deixar que ele seja a cabeça, que ele providencie tudo, que ele cuide, que ele seja o provedor do lar. E ela passa, ela inverte os papéis. Aí surge, hoje, a gente pode falar do feminismo, esse empoderamento que ninguém sabe o que ele significa, não gosto de palavra genérica, mas é isso. Então, esse feminismo, ele surgiu lá, quando a condição da mulher foi alterada. Tanto que eu não tenho certeza se é em Pedro, gente, que fala, mas depois eu posso pesquisar, e se alguém souber também fala, que fala o seguinte, que
O homem, a mulher, ela quer o amor, ela quer o amor. E o homem, que ele respeite. E o homem quer o respeito. Ou é o contrário? Como é que é? É isso mesmo. A mulher, o amor, e o homem, o respeito. Por quê? A mulher, quando ela teve a condição dela alterada, ela deixou de respeitar o homem como homem. A natureza do homem, como ela é. Então, e a mulher, isso alterou também a condição do homem. Aí a mulher, ela tem necessidade hoje de se sentir amada, porque com essa alteração, ela perdeu essa questão do amor, de sentir esse amor do homem. Porque o homem, ele tem que amar tanto a mulher que ele morre por ela, como Cristo morreu pela igreja. Isso daí está em Efésios 5. Efésios 5, não é? Então, isso aí. Depois vocês dão uma lida lá para vocês verem. Então, isso. Exatamente. A mulher que amou, segurança e atenção. E o homem é o respeito. Porque, gente, vocês já. Eu sei que vocês já viram, porque eu já vi. Como que, quando a mulher não está em Cristo, quando o relacionamento não está em Cristo, a mulher ela não respeita. Eu não estou falando nem da traição, eu estou falando do respeitar, assim, a posição, o ser humano. A mulher briga com o homem no meio da rua, a mulher destrata o homem, né? Essas coisas, entendeu? Isso foi alterado lá no Éden, tá? Então, isso foi feito lá quando comeram do fruto, tá? Agora vamos para a parte do governo, né, que foi a dispensação do governo. Qual que era o teste? Isso, lá, assim, marido, isso aí. Depois eu vou mandar lá no grupo, ele na versão, na Passion, para a gente ver, que eu gosto da versão da Passion, só que o celular não está aqui agora, não, mas depois eu mando. A parte do governo, ó, espalhar-se pela terra e formar governos. A falha deles foi construir a Torre de Babel, porque, né, queriam ser superior, chegar no céu. Consequência, confusão causada por vários idiomas. Essa foi a aliança noética. E qual que era como que era a aliança noética? É confirmada a relação do homem com a terra, é confirmada a ordem da natureza, é instituído o governo humano, jamais voltaria a haver um dilúvio universal, ou seja, juízo pelas águas. A próxima dispensação, que é a da promessa. Qual foi o teste? Viver pela fé. A falha, abandono da terra. Consequência, foi o cativeiro no Egito. Essa foi a aliança abrâmica. E qual que eram as características dela? Faria de Israel uma grande nação, a descendência seria abençoada, seu nome seria grande, seria uma bênção, quem abençoasse seria abençoado. Em Israel, todas as famílias da terra seriam abençoadas, a terra prometida. E a próxima dispensação é a da lei. O teste, obedecer à lei. Qual foi a falha? Uma longa lista de desobediência. Consequência, exílio e a cruz. Essa foi a aliança mosaica, quais que ela foi dada a Israel, dividida em 3 partes. Os mandamentos revelam a justiça de Deus, os juízos, esse é o primeiro, o segundo, os juízos revelam as existências sociais, e terceira parte, as ordens revelam a vida religiosa. E aqui foi a morte revelada. E agora, a dispensação da graça. Qual que é o teste dessa? Aceitar a Cristo. A falha, igreja apostatada. Consequência, tribulação. E ela é considerada a nova aliança. Quais os benefícios? Vamos falar assim, que para mim só tem benefício na nova aliança, gente. Melhores promessas, mente e coração,
Quer dizer, ela é uma aliança que está na nossa mente e no nosso coração. Um relacionamento pessoal com Cristo, a destruição do pecado, a consumação da redenção, perpetuidade, conversão e bênção. E a última é a dispensação do reino. Qual que é o teste? Baseado na fidelidade de Deus. Então, vai acontecer pela fidelidade de Deus, não tem a ver com a gente, tem a ver com ele. É falha, última rebelião, que vai ter uma última rebelião lá no milênio, tá? Na hora dos 1000 anos. Nós vamos aprender também. Consequência, inferno, e é a aliança davídica. Quais são os benefícios? A casa de Davi, prosperidade da família, o trono, uma autoridade real, o reino davídico, que é um governo perpétua eterna, Cristo assentar-se no trono de Davi. Então, essas são as dispensações. Vivemos na sexta dispensação, que é a da graça, que é a nova aliança. Eu vou encerrar por aqui.